Pronto, está gravando. O objetivo do curso de imagem aplicada à clínica é dar a vocês uma maturidade, tanto na interpretação dos exames, né, de um modo geral, os exames de imagem, quanto ter a capacidade de escolher, né, de indicar ou de contraindicar cada um desses métodos de imagem de acordo com as suas características. E para a gente ter uma ideia exata, né, de como que isso ocorre e o que cada método é capaz de fazer, nada melhor do que começar o curso, né, falando sobre todos os métodos de imagem. Então, a aula de hoje, basicamente, é uma passagem rápida sobre os diversos métodos de imagem. E na aula seguinte, a gente vai discutir um pouquinho sobre as datas, das avaliações e outras questões mais de ordem aí técnica. Tá? Vamos lá, então. Então, o primeiro método de imagem, aqui estão alguns dos métodos de imagem mais utilizados, né? Radiologia convencional, ultrassonografia, cintilografia, tomografia, ressonância, densitometria óssea, mamografia, né? Nós temos aí outros exames também mais específicos, como o PET-CT, PET-RM, que é um exame híbrido, né, de medicina nuclear também, além da radiologia convencional. Basicamente, o primeiro método de imagem é o raio-x, ou a radiologia convencional. Ela foi descoberta no século retrasado por William Hengen. Essa descoberta ela foi feita de forma casual. Ele estava pesquisando características de raios catódicos, né, que são aqueles tubos antigos de televisão que vocês já devem ter visto. Basicamente, a ideia era a avaliação da propagação de elétrons dentro dos tubos de raios catódicos, da polaridade negativa para a polaridade positiva, né? E durante, isso aqui é um tubo de raios catódicos, bem antigo, do século retrasado, e ele aqui em funcionamento. Percebam que, como à medida que os elétrons vão se chocando com a tela fluorescente, você tem a formação de luz, que esse que é o princípio, né, que forma aquelas televisões de tubo, a imagem fornecida exatamente por projeção de elétrons com a tela fluorescente. Mas, na época, a ideia era exatamente investigar quais as propriedades físicas dos raios catódicos. Por acaso, no laboratório do Hengen, tinha esse tubo de raios catódicos, ele foi embora. No dia seguinte, ao chegar no laboratório, ele percebeu que tinha uma placa, que era uma placa de sulfato de bário, que ela estava brilhando no escuro. Ele percebeu que aquilo era uma coisa totalmente nova, diferente, achou aquilo extremamente estranho, e aí ele começou a procurar no laboratório uma possível explicação dessa fluorescência da tela de sulfato de bário. Ele percebeu que o tubo de raios catódicos estava ligado, mas que estava protegido por uma espécie de capa, como se fosse uma capa de papelão. Achou que ele estranho, desligou o tubo, a placa parou de brilhar, então ele teve certeza que o tubo, de alguma maneira, estava fazendo com que a placa de sulfato de bário brilhasse. O grande problema nessa história é que os elétrons, eles são acelerados no vácuo, ou seja, dentro do tubo de raio catódico. Após o limite do tubo, a projeção dos elétrons aqui é da ordem de alguns milímetros, porque eles vão se chocando com as moléculas de gás no ar atmosférico e eles não se propagam mais. Então, ou seja, ele sabia que alguma coisa estava fazendo a placa brilhar e essa coisa não era projeção de elétrons. O que poderia ser? Então, ele chamou isso daí de radiação X, né? Mas, de uma forma objetiva, ficou com um nome temporário, que acabou se tornando um nome definitivo, que é o raio-x. Muito bem, isso aqui é um pequeno trecho de uma entrevista que foi feita por um jornalista na época, perguntando para ele sobre o que era a impressão, né, do que estava acontecendo. Só um minutinho.
Então, isso daí foi uma entrevista dele, em que ele começou a responder algumas perguntas do jornalista, né? Era luz visível? Não, não é luz. É eletricidade? Não, não é eletricidade de nenhuma forma conhecida. Né? O que que é? Basicamente, eu não sei o que é isso, e por esse motivo ele foi, então, realizar a investigação. Ele percebeu que essa alteração da placa de sulfato de bário, ela produzia imagem que podia ser posteriormente documentada, que era uma documentação feita como se fosse um filme radiográfico, né? O precursor, vamos dizer assim, do filme radiográfico que é utilizado nos tempos atuais. Tá? O problema é que, à medida que o raio-x ele foi descoberto, ele criou uma situação totalmente nova para a comunidade científica. Pensou-se em tudo para o raio-x, menos em utilizá-lo com finalidade propedêutica. Então, o raio-x ele passou a ser utilizado como, vamos dizer assim, uma fonte de recreação e de entretenimento. Basicamente, tinha uma loja em Londres que vendia roupas limpas da prova de raio-x, porque o boato era que o raio-x conseguia atravessar tudo, né? Então as pessoas ficavam com receio de serem vistas nuas, né? Por quem tivesse um aparelho de raio-x, né? Tamanha a imaginação das pessoas da época, né? Um deputado da Nova Jersey, nos Estados Unidos, também apresentou um projeto de lei proibindo o uso de binóculo provido de raio-x. O problema é que isso aqui nunca existiu. Né? Então, assim, são coisas que parecem absurdas, né? Principalmente sob a nossa ótica agora, 1,5 século depois, mas que vai ser muito diferente do que as pessoas vão falar da gente em relação ao Covid-19 daqui a um século também. Então, é o período, né? Cada época tem as suas próprias características. O raio-x foi utilizado também dentro do circo, né? Então, você tinha uma ampola de raio-x que fornecia a radiação ionizante, uma pessoa ficava aqui, um voluntário, coitado, sendo irradiado em tempo integral, enquanto isso as pessoas passavam e viam o crânio dele em tempo real, abrindo a mandíbula, fechando a mandíbula, e por aí vai. Isso aqui era um equipamento de raio-x que tinha algumas lojas, né, nos Estados Unidos, onde você colocava o seu pé aqui embaixo e você poderia experimentar o sapato, para saber se o seu sapato estava encaixando bem no pé. Você olhava por aqui, o vendedor olhava por aqui, uma terceira pessoa poderia olhar por aqui, e aí você... Era uma forma chique de ver se o calçado encaixava bem no seu pé. Obviamente, isso aqui não durou muito tempo pelo próprio abuso, né, abuso da radiação ionizante. Então, a imagem que é formada é uma imagem muito parecida com essa que vocês estão vendo aí agora. Ok, então, com praticamente 2 décadas depois, né, 20 anos depois, é que o raio-x começou a ser utilizado com finalidade, então, propedêutica. Então, nós temos aqui um cirurgião, aqui uma ampola que gerava raio-x, o paciente. Nessa imagem aqui, nós temos uma tela fluorescente, e o que ele via era exatamente isso. Era uma imagem do tórax em tempo real, inspirando, expirando, e aqui um foco pneumônico no terço superior do hemitórax direito. Muito bem. Então, começaram a surgir os laboratórios de radiologia. Não era nenhum setor de radiologia, eram os laboratórios de radiologia, onde as pessoas conseguiam formar imagens das pessoas para elas serem estudadas por dentro, né, anteriormente. O grande problema é que, como a quantidade de radiação utilizada era uma quantidade exagerada, nós começamos a ter, então, os primeiros casos de radionecrose, como esse que vocês estão vendo aqui, com amputação seletiva, né, de alguns dedos em decorrência da utilização exagerada da radiação ionizante. Muito bem, então, o que eu preciso para poder formar o raio-x? Basicamente, eu preciso de uma fonte produtora de elétrons. Essa fonte produtora de elétrons é um filamento aquecido, geralmente um filamento de tungstênio ou de outro metal que suporte altas temperaturas. Você precisa acelerar esses elétrons que ficam soltos, né, no filamento aquecido,
e essa aceleração ela é feita através de uma polaridade positiva, que atrai os elétrons que têm carga negativa, né? Que é a diferença de potencial entre o anodo e o cátodo. No caso, o cátodo gera a polaridade positiva, e um espaço no vácuo onde esses elétrons eles podem caminhar. Tá? Os elétrons, uma vez acelerados, eles vão se chocar com o metal, que é o anodo, e ao se chocar com o anodo, 99% da energia é calor, 1% da energia é raio X. Por esse motivo, a ampola ela tem que ter um processo todo adaptado para conseguir suportar a esse calor e dissipar esse calor para as estruturas visíveis. Né? Então, por isso que a ampola é um instrumento de alta tecnologia, inclusive nos dias atuais. Isso aqui é a formação física do raio-x, eu não vou entrar no mérito. Muito bem. Então, a imagem radiológica, uma vez gerada, ela tem algumas propriedades físicas específicas. Uma delas é a capacidade de atravessar os tecidos, outra delas é a capacidade de perder parte da sua intensidade à medida que atravessa os tecidos. Essa característica é chamada de atenuação. E, por fim, ela pode desviar o seu trajeto produzindo o que a gente chama de radiação secundária. A radiação secundária nada mais é do que a perda da trajetória desejada do feixe de raio-x. Tá? Então, isso aqui não é desejável, a radiação secundária. Muito bem. A intensidade da radiação ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Parece complicado, mas isso aqui é uma lei que vocês já estudaram, que é válida para toda a radiação eletromagnética. Luz visível, FM, ondas de rádio, e por aí vai. Então, a intensidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso que é uma boa quando você trabalha, ficar longe do seu roteador, na hora que você aquece a comida no micro-ondas, ficar longe do micro-ondas, porque quanto mais perto você ficar, você vai estar exposto à radiação eletromagnética. É não ionizante, mas é radiação eletromagnética. Muito bem. Então, qual é o problema da radiação ionizante? Que é raio-x, raio gama, raio cósmico, por aí vai. É a capacidade de ionizar a matéria, ou seja, de retirar os elétrons das camadas mais superficiais dos seus respectivos átomos. Muito bem. O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui uma situação onde existe uma dose estimada de radiação para cada método de imagem. Então, numa unidade, que é a unidade Silver, 10 milissilver com a tomografia, 2 milissilver com a tomografia de crânio. Isso aqui é uma tabela muito antiga, hoje as doses são muito menores. O fato é para chamar a atenção de vocês por uma característica interessante, que é o fato que só da gente estar exposto ao ar livre, a gente também tem uma quantidade pequena de radiação de fundo que acaba nos atingindo. Ou quando a gente está tomando sol na praia, por exemplo. A radiação ultravioleta, como vocês sabem, tem capacidade ionizante. Quais as vantagens e desvantagens do raio-x? Primeira grande vantagem, exame de baixo custo. Ele permite avaliar a avaliação do tecido com o uso de contraste. Você tem uma avaliação panorâmica das estruturas que vão ser utilizadas, E quais são as desvantagens? Que ele utiliza a radiação ionizante e necessita de incidências em ângulos diferentes para sua avaliação precisa. Desculpe. Então, a outra desvantagem é a avaliação dos tecidos, ela é limitada, E a imagem, ela gera sobreposição, causando uma dificuldade em sua interpretação. Muito bem. Vamos falar um pouco então
então, sobre a ultrassonografia. O ultrassom, ele é um método de imagem que ele tem uma característica totalmente diferente da radiação ionizante, tá? Ele utiliza ondas mecânicas, né? Que é a onda sonora, numa frequência mais elevada. Por esse motivo é chamado de ultrassom, ou seja, você não consegue estar acima da nossa capacidade de audição. O ultrassom ele foi descoberto através de uma observação feita por um italiano, que é o Lázaro Spallanzani, onde ele observou a navegação de alguns morcegos dentro de uma igreja no escuro. Então, ele percebeu que tinha alguma coisa numa frequência mais alta. Um século depois, a família, os dois pesquisadores, o Pierre e Jacques Curie, estavam estudando a propriedade piezoelétrica, ou seja, a capacidade de um cristal de emitir som e a capacidade desse cristal, ao receber o som, criar uma corrente elétrica entre as suas superfícies, né, que é chamada de efeito piezoelétrico. Muito bem, essa propriedade, então, foi utilizada para a formação de imagem, primeiro no sonar, que é utilizada nos navios, e, posteriormente, nos equipamentos modernos de ultrassonografia. Tá? Então, aqui nós temos um sonar, um equipamento que é utilizado para a formação, então, da leitura, né, do equipamento de ultrassom. Os primeiros equipamentos rudimentares, eles formavam uma imagem muito de baixa resolução, de difícil interpretação, que com o tempo foi sendo melhorada, aprimorada com os equipamentos mais modernos. Mas, basicamente, o princípio continua o mesmo. Eu tenho a propagação de um feixe sonoro, esse feixe sonoro ele baixa, né, ele vai se propagando pelos tecidos, parte da onda sonora é refletida, e essa reflexão da onda sonora, essa capacidade de leitura da onda sonora, ela faz com que a imagem seja, então, gerada. Então, eu tenho aqui uma imagem multiplanar, que é a capacidade do ultrassom de varrer os tecidos em diferentes planos e incidências. Outro recurso muito interessante no ultrassom é o recurso Doppler, em que você consegue fazer, então, a investigação da movimentação de algumas moléculas dentro do tecido. Né? No caso, o principal uso do Doppler é a investigação da vascularização de diversos tecidos. Então, aqui nós temos o Doppler colorido, que ele mostra a direção e o sentido da vascularização. E aqui outro exemplo. Vantagens e desvantagens do ultrassom. A grande vantagem do ultrassom é a aquisição de múltiplos planos. Né? É um exame de baixo custo, transporte simples, né? Não utiliza radiação ionizante. A desvantagem dele é que você consegue avaliar pequenos segmentos de cada vez. Ele é muito dependente do examinador, né? E ele tem algumas limitações que têm que ser respeitadas, ou seja, a capacidade do som atravessar os tecidos, o bloqueio por tecido ósseo e por conteúdo gasoso, isso tudo tem que ser respeitado, que é o limite do método. Muito bem. Vamos agora falar um pouco, então, da tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, ela foi uma descoberta também bem interessante. Ela foi feita através dos recursos de uma gravadora, que é a EMI, que é a gravadora que fez a primeira gravação, vamos dizer assim, dos Beatles, né? Com o dinheiro, com os recursos da EMI, então, foi construído um protótipo, que era um protótipo capaz de fazer a varredura dos tecidos. Tá? Esse tomógrafo, ele trabalha com uma ampola de raio-x, então o tomógrafo nada mais é do que uma extensão, um equipamento de raio-x mais sofisticado, onde existe um movimento circular da ampola de raio-x, e na outra posição nós temos uma fila de detectores que é capaz de fazer a leitura que é gerada pelo feixe de raio-x que vem nessa direção.
Então, depois eu tenho dois planos ortogonais, ou seja, 90 graus entre si, e através desses dois planos ortogonais eu tenho a formação de uma matriz que vai me permitir, então, a quantificação dos valores para cada ponto em que cada tecido vai apresentar suas próprias características. Então, a primeira tomografia que foi feita foi a tomografia do crânio. Nós tínhamos uma imagem muito rudimentar, né, que evoluiu rapidamente para uma imagem de alta resolução, com boa diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta, no caso aqui da tomografia de crânio, e que acabou por se tornar um método de escolha até hoje, né, utilizado com excelência com diversas aplicações. Hoje, por exemplo, a tomografia de tórax é o exame de excelência de avaliação dos pacientes com COVID. Né? Nós temos o raio-x de tórax, nós temos o ultrassom, mas nada se compara à tomografia computadorizada em relação à avaliação do parênquima pulmonar no paciente com COVID. Muito bem. Então, tem outras aplicações, que são os exames vasculares, a avaliação do tecido ósseo. A grande vantagem da tomografia é a obtenção das imagens e cortes, né? Você consegue tirar a sobreposição da estrutura que está sendo avaliada, a quantificação da densidade dos tecidos e a melhor método possível para estudar a estrutura óssea. Qual que é a desvantagem da tomografia? A desvantagem é a utilização da radiação ionizante, que deve ser utilizado com parcimônia, ou seja, você tem que saber exatamente como utilizar a quantidade específica de radiação para que isso aconteça. Por fim, nós falaremos da ressonância magnética, que é o último método de imagem, né, entre aqueles mais importantes. Os outros, por exemplo, a mamografia, ela é também uma derivação do raio-x, né? A cintilografia, não, a densitometria também é uma derivação do raio-x. E a ressonância magnética é um método completamente diferente, tá? Ele é um método de imagem no qual ele utiliza ondas de radiofrequência, semelhante ao que é utilizado no equipamento de rádio, não utiliza a radiação ionizante. Nós temos os equipamentos de alto campo, que são os equipamentos fechados, e nós temos os equipamentos de baixo campo, que são os equipamentos abertos, praticamente em extinção. Quase ninguém hoje utiliza os equipamentos de baixo campo. Tá? O equipamento de baixo campo ele ficou reservado hoje quase como um item de museu, um ou outro lugar que utiliza esse equipamento. A imagem dele é bem inferior ao equipamento de alto campo. Muito bem. Então, o princípio de funcionamento da ressonância magnética é a utilização da leitura dos átomos de hidrogênio. Essa leitura é feita primeiro com alinhamento dos átomos de hidrogênio no campo eletromagnético. Uma vez que os átomos de hidrogênio estão alinhados no campo eletromagnético, eles começam a ter essa disposição, diferentemente da disposição aleatória. Depois disso, é dado um estímulo, que é a frequência de rotação do átomo de hidrogênio, onde esse estímulo eletromagnético faz com que os átomos de hidrogênio fiquem carregados de energia, que é um processo que é chamado de excitação, e depois disso, os átomos de hidrogênio excitados, eles passam a devolver a energia recebida. E essa energia, uma vez, à medida que ela retorna, nós temos uma situação onde isso é lido pelo equipamento de ressonância. Tá? Muito bem, aqui mostra o movimento do átomo de hidrogênio através do seu próprio eixo. E as imagens propriamente ditas. Nós temos, então, as imagens ponderadas. As ponderações da ressonância magnética são 3. A primeira ponderação é a densidade de prótons. A segunda ponderação é o T2. E a terceira ponderação é o T1. Essas 3 ponderações da ressonância nada mais são do que ajustes do equipamento na formação da imagem.
Lógico que existe todo um princípio de física quântica que explica cada uma dessas ponderações. Mas, para o momento, o que vocês precisam saber, basicamente, é que existem na ressonância essas três ponderações. Tá? Quais são as vantagens e desvantagens da ressonância magnética? Primeiro, que o melhor método no avaliamento anatômico, né, das estruturas, ele é um método que permite que você tenha obtenção das imagens de corte, não utiliza radiação ionizante, né, e tem menor dependência do uso de contraste venoso. Tá? Essas são as vantagens. Quais as desvantagens? É um método de alto custo, é contraindicado para pacientes com marca-passo. Se for o paciente que entrar com marca-passo, você tem que desligar o marca-passo. Não é adequado para o estudo de microcalcificações. Isso aqui era uma limitação que hoje já não existe, já tem sequências na ressonância que conseguem varrer as microcalcificações. E o parâmetro pulmonar também tem uma variação relativamente limitada. A aplicação da ressonância é ressonância convencional, angiorressonância, ressonância funcional, espectroscopia, tractografia. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas aplicações no decorrer do curso, mas é só para mostrar para vocês, nesse primeiro momento, da capacidade, do arsenal propedêutico da ressonância magnética. Então, nós temos aqui uma imagem do cúneo, um detalhamento excepcional da cartilagem de revestimento dos ossos do carpo. Aqui uma ressonância da coluna lombosacra, onde eu vejo discos intervertebrais normais e sinais e alguns discos com desidratação incipiente, começando. Né? Aqui eu tenho um exame de angiorressonância com características também excepcionais. E um exame de próstata também, que é muito utilizado para estadiamento de neoplasia prostática. Tá? Aqui é um estudo de espectroscopia, onde eu consigo avaliar a característica molecular do tecido a ser estudado, né? E o exame de ressonância funcional, que você consegue avaliar em tempo real a utilização, né, do tecido por algum metabólico, no caso do oxigênio, glicose, em tempo real. Isso é importante na programação, por exemplo, da ressecção de alguns tumores encefálicos, né? Muito bem. A última aplicação é a teratografia, que ela faz um estudo, né, da projeção das principais fibras, dos principais feixes, os tratos, né, dentro do encéfalo. Então, aqui eu tenho uma projeção do trato córtico espinhal, onde eu consigo ver a integridade das fibras, e num paciente, por exemplo, que teve uma lesão, eu conseguiria ver a perda da integridade dessas fibras. Então, basicamente, isso é só uma apresentação rápida, é uma apresentação mais simples, para que vocês tenham ideia de como que funciona cada um desses métodos de imagem, né? Eu tentei ser relativamente breve nessa apresentação, para que o vídeo não ficasse muito cansativo, para que vocês possam recorrer à gravação, né, para ouvir alguma parte que, caso vocês não tenham entendido. A partir de agora, a representante de turma de vocês, que é a Bárbara, né, ela tem